Meus amigos, ontem tivemos uma jornada dupla, sofrimento duplo. Mas essa semana sim, começa com excelente notícia, todo mundo vai gostar. Felipe Luiz resolve pedir reforços aí para já, com urgência. Luto, o Brasil está de luto, mais uma vez, e a gente vai estar comentando sobre isso aí. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Mengão. Peço a você que está aí de cantinho, que taca o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça, simples assim, consegue me ajudar. Clicou no like, se inscreveu. Por que se inscrever no Abençoado Fla? Para você ficar por dentro das notícias do Mengão e ainda ajudar a comunidade rubro-negra a crescer cada vez mais. Topa ajudar? Tamo junto? Posso contar contigo? Então vamos que vamos. Abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão que vai ganhar tudo daqui para frente. E se você põe fé, comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Meus amigos, o nosso Mengão gosta de uma novela. Essa é a verdade. Tivemos a novela Claudinho, foi aquela novela que se arrastou aí por 4 temporadas e no final das contas, final infeliz. Tivemos a novela O Wendel, que o Flamengo tentou, depois o Wendel cravou sua saída, aí o Flamengo entrou na jogada com tudo, aquilo só serviu para valorizar o salário do Wendel, a verdade é isso, a verdade é essa, e o final foi infeliz, vai pro Botafogo. Depois tivemos a novela Oscar, o Flamengo ficou lá tentando o Oscar de tudo quanto é jeito com o Xangai Poste na China e não conseguia. Aí no final das contas o Oscar ficou livre, o Flamengo nem tentou e ele foi para São Paulo. Final infeliz. E agora por último a novela Neymar. O Flamengo tentou o Neymar, sondou ano passado. Esse ano muita gente cravou o Neymar no Flamengo e agora o Flamengo o Neymar está prestes a se acertar com o Santos. Contrato aí seria de 6 meses por empréstimo com o Al Hilal. E os árabes aí sinalizam positivamente, pagariam uma parte do salário e o Santos outro. O Santos vai pagar uma parte simbólica, porque o salário do Neymar mensal é 37 milhões de reais. Então se os árabes for pagar uma parte, acredito eu que eles devem pagar aí uns 35 e o Santos inteira 2. Mas isso aí é o menos importante. O importante é o seguinte: o Neymar hoje tem futebol para jogar no Brasil? Eu acredito que não. Lá na Arábia, que é bem mais fraco, ele só jogou 7 partidas, 4 como titular, foi muito mal, fez 4 gols e deu 2 assistências. Claro, Neymar é Neymar. Se o Neymar jogar 10% do que ele pode jogar, ele já vai ser o melhor jogador do Brasil disparado. Isso aí sem dúvida, não tem nem como contestar. Mesmo sem ele jogar, seria um excelente reforço até para o Flamengo. Por que seria um excelente reforço? Porque com a chegada do Neymar, a mídia toda vem em cima. Já que o Flamengo faz pré-temporada nos Estados Unidos, tentando aí alavancar a marca, expandir a marca mundo afora, imagina com a chegada do Neymar. Então faltou aí visão da diretoria, poderia ter feito algum esforço, mas até então está indo para o Santos. Pode ter uma reviravolta? Pode, tomara que aconteça, ele vem para o Mengão. Eu gostaria de ver o Neymar no Flamengo. E você? Comenta aí. Então é essa a informação. Mas eu estou chegando aqui para falar também do jogo de ontem. Do time principal, foi um jogo razoável para ruim. O Felipe Luiz fez alguns testes ali, principalmente colocou o Alcaraz como centroavante, não deu certo. Mexeu daqui, mexeu dali. Mas era um jogo amistoso, tudo bem, mais uma vez passa, né? Era um jogo para fazer teste, ele agiu certo que era para fazer teste, embora o Alcaraz não deu muito bem ali de centroavante. Inclusive o próprio Luiz falou na entrevista coletiva: eu não tinha um centroavante e não tinha um Arrascaeta, então coloquei o Alcaraz mais adiantado. Mas para o próximo jogo oficial do Flamengo, no dia 25 contra o Volta Redonda, deve utilizar já o Juninho, que será o centroavante e até a volta do Pedro, dependendo das condições dele. Se ele jogar e estiver jogando muito bem, aí de repente ou ele vai ter que jogar junto com o Pedro, ou o Pedro vai ter que ficar no banco para ele, né? Porque até o Pedro recuperar também dessa lesão vai demorar. O Pedro que deve estar voltando aí por meados de maio, podendo ser antecipado para abril, mas mesmo assim o pessoal está analisando ali, a parte médica está analisando, o departamento médico está analisando. Mas eu falei que tinha uma excelente notícia, essa semana começou com uma baita notícia. A notícia é: hoje, segundo aí o pessoal do UOL,
o Cebolinha, essa semana, começa a treinar, né, com o time principal aí, já nos gramados. O que acontece? A delegação do Flamengo chega hoje, ainda não sei formar o horário, mas chega hoje. E assim que chegar, vocês vão descansar, claro, amanhã começam os treinos novamente, e o Cebolinha já começa a treinar junto com a equipe. Então é excelente notícia, Cebolinha de volta aos gramados. Ele estava treinando separado, ficou no Brasil aí para poder continuar os tratamentos. Cebolinha e Pedro estavam treinando na caixa de areia, agora Cebolinha já vai 100% para o campo. Isso é excelente notícia, porque vocês viram ontem que o Flamengo está precisando de atacante, apesar de ter o Bruno Henrique, o Michael, ter o Gonçalo Prata, ter o Luiz Araújo. Com o Cebolinha vai ficar mais forte ainda, com certeza. E aí, né, daqui a pouco, agora que são partidos oficiais que o Flamengo vai disputar com o Filipe Luiz não vai fazer mais teste. Então, o Cebolinha vai cair muito bem na equipe do Flamengo. E lembrando, dia 2 tem jogo da Supercopa. O nosso Flamengo tem que entrar firme, tem que jogar para valer e tem que faturar aí esse título nas custas do Botafogo. Por quê? Porque simplesmente ano passado nós perdemos 2 partidas, as quais nós que é flamenguista e nós que somos flamenguistas, somos zoados até hoje. E como eu gosto de falar, flamenguista é torcedor e torcedor é 24 horas. Não tem essa história. O Flamengo perdeu, começa a zombação e a gente não aguenta. E isso aí fica o tempo todo. Não tem como a gente ser torcedor só na hora do jogo. A gente é torcedor 24 horas. Então o pessoal pega no pé da gente. Os botafoguenses comemoram mais a vitória, as 2 vitórias que tiveram contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro ano passado, do que o título da Libertadores e o título brasileiro, tá? Eles comemoram mais as vitórias contra o Flamengo do que os títulos. Isso é uma verdade. E continuando aí dando sequência, mercado da bola. Filipe Luiz pediu e o Flamengo vai atender. Hoje, né, ontem, na entrevista de ontem, entrevista coletiva, o Filipe Luiz elogiou sua equipe, elogiou os moleques sub-20 que chegaram, falaram da qualidade deles, né, o Cleito também. Porém, ele disse que precisa de reforço, principalmente na zaga. E na zaga hoje, o Flamengo tenta aí, os que estão mais próximos de um final feliz, seria o Danilo e o Vitão. O Vitão, o Flamengo fez a proposta de 10 milhões de euros, sendo para bater 4 milhões da dívida que o Internacional ainda tem com o Flamengo, só que o Internacional não gostou e disse não. Queria que o Flamengo pagasse 10 milhões e abonasse a dívida de 4 milhões. O Flamengo, por sua vez, não quis, porque se o valor do jogador para todo mundo é 10 milhões, porque o Flamengo seria 14. Tudo isso em euro. Ou seja, tem várias equipes aí querendo o Vitão, é um jogador que está valorizado, mas para todo mundo é 10 milhões de euros. E para o Flamengo seria 14. Então o Flamengo não gostou dessa atitude e resolveu aí dar uma esfriada. Mas pode acontecer uma reviravolta? Pode e vai. Porque o zagueiro Vitão tem desejo de sair do Internacional e já começa ali a fazer uma pressão para poder estar saindo. Informação do Vêner Casagrande aí, que o Vitão agora vai ter que fazer a sua parte. Se ele chegar lá e bater o pé que quer sair, o Flamengo pode ser um dos seus destinos. Mas, agora, se tiver que aumentar a quantia, não sei se o Flamengo aumentaria. Nesse momento, o Flamengo não aumenta. Pode ser que aumente mais para frente. E o Danilo? Muita gente chegou a cravar que o Danilo estava certo com o Flamengo. Meus amigos, sobre o Danilo, é pior do que o Jorginho. É mais ou menos igual. O Danilo tem vontade de vir para o futebol brasileiro, mas não disse se é nessa temporada. Muita gente crava que ele é flamenguista e que ele tem desejo de jogar no Flamengo ainda. Ele, segundo ele mesmo em entrevista, ele só pretende jogar mais 3 anos. E ele tem contrato com a Juventus até o meio do ano. A Juventus hoje não quer liberar o jogador simplesmente porque não conseguiu contratar nem um zagueiro e muito menos um lateral direito. E ele faz as 2 funções, ou seja, o cara é praticamente um coringa ali da parte defensiva, fazendo a parte da zaga e da lateral direita. Então, a Juventus, se perder o Danilo, vai ter que contratar um zagueiro e um lateral. E não está achando no mercado para contratar. Pelo menos nesse momento, do jeito que agrada a eles. Então eles pretendem segurar o Danilo até o meio do ano. Sendo assim, o Danilo não conseguiria resolver esse problema agora para estar chegando no Flamengo. E para o meio do ano, a diretoria do Flamengo diz que não quer. Não quer o Danilo, não quer o Jorginho, tem que ser agora. Eu acho que numa questão dessa aí poderia ser um pré-contrato, tanto com o Danilo quanto com o Jorginho, e os jogadores chegaram no meio do ano, que seria também um bom reforço mesmo no meio do ano. Mas a diretoria entende que não, tem que ser para agora. Claro, o Flamengo precisa para agora sim de um zagueiro, isso é nítido. E pode contratar outro aí e no meio do ano chegar esses caras, mas parece que não vai ser feito isso. A diretoria bate o pé que é agora e agora. Outro detalhe aí. Jorginho, muita gente chegou a cravar que o Jorginho seria que o desfecho do Jorginho seria o Flamengo. Cravaram isso aí, coisa e tal. Os caras, essa clique, né? Botaram essa notícia aí.
Eu mesmo cheguei a falar aí, né, através das fontes, que seriam grandes as possibilidades do Jorginho e do Danilo vir para o Flamengo, só que nesse momento está muito difícil para tudo. Por quê? Porque o Jorginho, hoje, é um jogador importante no Arsenal. E lá no Arsenal ele tem contrato também até o meio do ano. E o Arsenal não quer liberar o jogador, e o técnico ainda pediu para renovar por mais um ano, quer que renove por mais um ano. E aí bate na mão do jogador, o jogador tem que ter decisão. E na decisão do jogador, o que acontece? Hoje ele está lá na Inglaterra, no Arsenal, tem casa lá, família por perto, escola dos filhos, tudo ali. Amizade, está tudo ali na Inglaterra. Se ele sai da Inglaterra e vem para o Brasil, ele vai ter que arrumar escola para os filhos, vai ter que trazer a família, uma casa, coisa e tal, ter uma mudança grande na vida dele. E se ele tem a possibilidade de ficar lá, né, mais 5 meses que falta para o contrato dele se encerrar em junho, e ainda tem a possibilidade dele renovar por mais um ano, ou seja, praticamente ele tem mais 1 ano e meio, né, de sobrevivência ali, de estadia, moradia, permanência ali na Inglaterra. Então, com isso, o jogador deve sinalizar a favor de ficar no Arsenal. Isso é praticamente nítido. Você, eu, se é o nosso caso, a gente está aqui na nossa casa, tem um bom salário, a gente tem a família aqui, tem escola para os filhos, tem tudo aqui, né? Tá tudo aqui no Brasil. Aí parece um time de fora que quer pagar menos, que lá ele ganha na faixa de 3 milhões e 800 por mês em reais, né? O Flamengo pagaria ele no máximo uns 2,5. Isso se pagasse 2,5, o Flamengo pretende pagar menos. Ou seja, a gente sair do Brasil para ir morar fora do Brasil para ganhar menos e ainda ter que mudar nossa vida todinha, você iria? Eu não iria. Muita gente fala, mas se a gente for, a gente vai aprender inglês, coisa e tal, vai aprender outra cultura. Isso aí é até favorável pra gente que é brasileiro. Mas para quem está lá dentro da Inglaterra, Europa, vir para o Brasil aprender português, ele já sabe, né, que ele é brasileiro naturalizado na Inglaterra. Ou seja, na verdade o Jorginho é naturalizado na Itália, né? Mas ele está na Inglaterra agora. Então ele já sabe o português, sabe inglês, então ele sai de lá para vir para cá aprender, desenvolver ainda mais o seu português, vamos colocar assim, aprender nova cultura que é brasileira. Será que alguém ia querer sair da Europa para vir para o Brasil? Então é muito difícil isso acontecer, e o Flamengo tem que estar atento e tem que correr atrás, porque o Flamengo precisa de um zagueiro, vai precisar de um volante, que o Éric Pulgar sinaliza a sua saída a cada dia. Os seus próprios empresários ali cravam que 31 de dezembro de 2025, o Éric Pulgar sai do Brasil de qualquer jeito. Então o Flamengo tem que sinalizar e tem que correr atrás e oficializar a compra, no mínimo agora, de um zagueiro, e já para o meio do ano está encaminhado um volante. Então por isso que eu falei, o pré-contrato com o Jorginho para o meio do ano e até com o Danilo seria visto com bons olhos. Por quê? Porque no meio do ano vai estar faltando apenas 6 meses para encerrar o contrato aí do Éric Pulgar, então já estaria chegando aí o reforço para o lugar do Éric Pulgar, teria tempo aí para se entrosar. 6 meses, né? Tem um bom tempo. Aí depois tem pré-temporada, coisa e tal, o jogador se adapta 100% ao Brasil. E para a lateral direita, que deve sair também em breve, o Wesley. Muita gente crava que ele sai agora, depois da Supercopa, do Super Mundial. Então o Flamengo teria que contratar um lateral direito, e um zagueiro a gente já está precisando com urgência. Léo Pereira teve esse problema aí familiar, né? Infelizmente aí, fatal. Teve que sair correndo às pressas. O Flamengo teve que chamar o jogador que estava no Brasil para compor o elenco lá, para poder estar jogando. E agora, imagina aí, começando a sequência: Carioca, Supercopa do Brasil, depois tem Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Como é que vai fazer com um time faltando zagueiro desse jeito? Vai contar com o Pablo? Vai contar com o Cleito? Complicado, né? Então o Flamengo estuda aí, tem que contratar. E o Felipe Luiz ontem foi enfático: preciso de reforços para a zaga. E é isso aí. Abençoado Flá, aqui é mais Flamengo. Taca o dedo no like, se inscreve. Forte abraço e fui. Tamo junto. Valeu, amigos.